Olá, estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta. Este programa é feito para você, querido espectador. Portanto, participe e mande suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. O programa de hoje é sobre direito previdenciário e falaremos com o advogado e professor Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Dr. Luiz Gustavo, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço e não poderia iniciar a minha participação nesse programa sem falar da minha alegria de estar aqui pela primeira vez na tua companhia, né, para tratarmos desse direito previdenciário, esse tema tão importante na vida de todo trabalhador, como diria o meu querido, né, amigo e apresentador, o nosso Machado Filho. Quando a pessoa começa a trabalhar, ela já começa também a pensar na sua aposentadoria. Então, esse é um ramo do direito que eu julgo ser de muito importante na vida de todo cidadão. Perfeito. Doutor Gustavo, temos algumas perguntas aqui. Vamos embora aqui. O senhor Gilberto. Sou técnico de enfermagem. Gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria especial e se continua sendo de 25 anos o tempo da aposentadoria para minha categoria. Bem, sobre essa questão da aposentadoria especial, do pessoal que trabalha na área da saúde, eu não vou me limitar aqui ao enfermeiro, técnico de enfermagem, porque mesmo aquele trabalhador que está na área administrativa, mas trabalha dentro de um hospital, que circula, né, num ambiente hospitalar, pode ter direito à aposentadoria especial. A aposentadoria especial ela passa por várias transformações ao longo do tempo. Até 1995, a atividade merecia um enquadramento tão somente no momento em que se desse a prova do desempenho da atividade. Por exemplo, bastava provar que era enfermeiro, que era técnico em enfermagem e o período seria reconhecido como especial. Ainda que não tivesse contato com agente químico, do biológico. Era presumido esse contato. Bastava que o trabalhador provasse que desempenhava a atividade. E se presumia a nocividade dessa função. Presumia-se o contato com agente nocivo. Isso vale para o dentista, radiologista que fica numa sala examinando chapas. Exatamente, vale para um número muito grande de atividades. Para o enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, engenheiro, dentista, e aí vai, uma gama muito grande de atividades. Em 95 nós tivemos uma alteração na lei, com a lei 9.032, deixou de haver enquadramento por atividade. E a partir daí tem que provar o efetivo contato com agente nocivo. E isso vale para todas as categorias. Provando 25 anos de contato com agente nocivo, vejam bem, havia direito à aposentadoria especial. Havia categorias, inclusive, atividades que permitiam uma aposentadoria especial aos 15 anos de função, como, por exemplo, quem trabalha em minas de subsolo. 15 anos de atividade, havia o direito à aposentadoria. No caso dos enfermeiros, pessoal da área da saúde, essa aposentadoria se dava aos 25 anos de atividade. Bom, aí veio ao mundo a reforma da Previdência, emenda constitucional 113, em 2019, e mudou. Hoje, não é necessário tão somente 25 anos de atividade. Para falarmos em aposentadoria especial, é necessário comprovar 25 anos de atividade, mas não basta apenas isso. Um técnico em enfermagem, para seguir na mesma linha aqui, que queira ter uma aposentadoria especial, ele precisa provar 25 anos de atividade especial, porém ele precisa provar também que ele atinge a pontuação 86, podendo somar o tempo de atividade especial, que tem que ser no mínimo 25, pode somar a idade e pode somar também o tempo de atividade comum. Por exemplo, o cidadão trabalhou no meio rural 5 anos, vai poder somar aos 25 de atividade especial. Mas o somatório final tem que ser igual a 86. E aí nós temos hoje, para que o profissional da saúde se aposente, ele precisa 25 anos de atividade especial,
mas o somatório final, 86 pontos. Podendo considerar aí, Guilherme, atividades de cunho comum, qualquer atividade, mas a pontuação final tem que ser 86. Não está na pergunta, mas eu sou curioso, doutor Gustavo. E ele, depois de se aposentar, ele poderá seguir trabalhando na mesma atividade? Essa tua pergunta, essa complementação é perfeita. Toda vez que se trata do tema aposentadoria especial, é importante que a gente fale a respeito. O STF decidiu que não é possível que aquele cidadão que tem uma aposentadoria especial continue trabalhando com exposição a agentes nocivos. Ele pode até continuar na mesma empresa, porém, ele não pode mais ser submetido à exposição a agentes nocivos. Isso é muito importante, né, e tem que ser considerado na hora de avaliar se o cidadão vai ou não vai pedir uma aposentadoria especial. E caso ele siga trabalhando? Caso ele siga trabalhando, ele terá o pagamento da aposentadoria, o pagamento mensal da aposentadoria suspenso. Vejam, é uma importante diferença. A aposentadoria especial, ela não impõe o rompimento do contrato de trabalho. Não impõe. Porém, se o cidadão continuar exercendo a mesma atividade, aí ele terá, pelo INSS, o pagamento mensal da aposentadoria suspenso. Quando ele se afastar, ele vai lá e requer de novo. Perfeito, perfeito. Doutor Gustavo, uma pessoa que não quis se identificar informou o seguinte, trouxe o seguinte questionamento. Sou deficiente físico, sou aposentado por invalidez sem poder trabalhar. Meu pai faleceu e me deixou um imóvel que também posso transformar em renda. A companheira do meu pai também é aposentada e ficou com vários imóveis que lhe dão renda. Sobre a pensão do INSS, tenho como pleitear, sendo que ganho bem menos que ela? Pode. Veja bem, vamos lá. O filho que a lei trata como filho incapaz tem direito à pensão por morte. Porém, essa invalidez, ela tem que ter surgido, essa incapacidade, ela tem que ter surgido antes da data do óbito de quem deixa a pensão. No caso concreto, nós temos um cidadão que, ao que tudo indica, já era inválido. Nos termos da lei, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, a lei fala assim. Este inválido já era inválido na data do óbito do pai. Com o óbito, ele passa a concorrer em condição de igualdade com a companheira. E aí o que vai acontecer? Se ele comprovar essa situação, a pensão deixada pelo pai vai ser dividida, metade para ele e metade para ela. Agora vejam que interessante. Se esse óbito ocorreu depois da emenda 103 da reforma da Previdência, a pensão passou a ser 50%, metade de uma base de cálculo, mais 10% para cada dependente. No entanto, se houver um dependente incapaz, o valor da pensão será de 100%. Então, talvez, a inclusão desse filho inválido pode, inclusive, aumentar o valor da pensão. Mas ela vai ser dividida entre os dois. E outra coisa que me chamou a atenção na pergunta, Guilherme, ele fala que ele é aposentado por invalidez. Talvez ele possa também buscar um acréscimo na aposentadoria dele, porque se ele depende do auxílio de terceiros e ao que ele dá a entender na pergunta, ele tem sérias limitações, sérias necessidades, ele pode também buscar a revisão da aposentadoria dele, buscar um acréscimo de 25% e ainda lutar por metade do valor da pensão. É uma pergunta complexa, envolve vários temas, daria para a gente ficar um programa inteiro aqui tratando, mas eu acredito que, em linhas gerais, essas sejam as considerações que precisam ser feitas. O direito à pensão por morte para o filho adulto, incapaz para o trabalho, já aposentado por invalidez, é reconhecido apenas pelo judiciário ou também pelo INSS em sede administrativa? Diretamente pelo INSS. Primeiro, a aposentadoria que é recebida pelo deficiente, pelo incapaz, ela não é motivo para ensejar o indeferimento da pensão. Essa é uma questão tranquila no INSS.
A questão da incapacidade é que é o problema. O INSS, na via administrativa, ele diz assim, bom, se o filho já é maior de idade e essa incapacidade, essa invalidez surgiu depois da maioridade, o INSS não dá, mesmo que essa invalidez seja anterior ao óbito, mas judicialmente se consegue. Agora, se essa invalidez, essa incapacidade, enfim, ela surgiu antes do atingimento da maioridade, não haverá problema nem mesmo no INSS. Ah, perfeito. Doutor Gustavo, a senhora Cristiane, sou portadora de problema renal há 9 anos, sem contribuição previdenciária há muitos anos. Poderei pleitear o benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez comprovada por laudo médico? Parece que escolheram as perguntas de hoje, todas elas são perguntas complexas do ponto de vista dos temas que precisam ser abordados. Mas vamos lá. Não é porque uma pessoa não está pagando o INSS que ela não tem direito a nada. Quando a pessoa está incapaz para o trabalho, o que nós precisamos indagar é o seguinte, quando surgiu a incapacidade? Essa é a questão. Se a incapacidade surgiu no momento em que a pessoa ainda estava vinculada ao INSS, ela tem direito. E uma pessoa, ela não perde a vinculação com o INSS exatamente no momento em que ela para de pagar. Há o que a gente chama, que a lei chama de período de graça, ou que a doutrina chama de período de graça. Uma pessoa sem pagar INSS, quando a pessoa para de pagar INSS, ela pode ficar protegida pelo sistema previdenciário por até 37 meses. Então, no caso da pergunta, o que nós precisamos avaliar é o seguinte, quando surgiu a incapacidade? Se a incapacidade surgiu no momento, lá atrás, em que a segurada ainda estava vinculada ao sistema, ela tem direito à aposentadoria, auxílio-doença e tudo mais. Mas há um outro benefício possível também, que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é devido a pessoas que estão incapazes e que não têm a vinculação ao INSS. Então, nós precisamos analisar o caso concreto. Procura um advogado da tua confiança e leva a tua situação até ele. Perfeito. Doutor Gustavo, teremos agora um pequeno intervalo e já voltamos. Você que está em casa, até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, iniciando o nosso segundo bloco. Para você que está em casa, o programa é feito para você. Portanto, mande suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos falando aqui com o Dr. Luiz Gustavo. Dr. Luiz Gustavo, uma pergunta da senhora Neuza. Estou aposentada pelo INSS e ainda trabalho como funcionária pública estadual. Meu marido faleceu e era funcionário público federal. Tentei encaminhar a pensão por morte, foi negado. Disseram que não tem como eu receber 3 pagadores oficiais. Tem alguma verdade nisso? O que devo fazer? No caso concreto, não há nenhum impedimento. Nenhum. Veja, a nossa telespectadora ela é aposentada pelo INSS. Regime Geral de Previdência. Se o esposo faleceu, ela é aposentada pelo INSS, ok. Continua trabalhando no Estado, não tem problema nenhum, não há nenhum impedimento receber a pensão e continuar trabalhando vinculada a um regime próprio de previdência, problema nenhum. Se o esposo faleceu e era servidor público federal, ela pode sim, cumular o recebimento da aposentadoria com a pensão deixada por ele. Vai haver aqui, talvez, como eu não sei dos valores, uma redução no valor do benefício menor, mas é possível cumular o valor da aposentadoria com o valor da pensão por morte deixada pelo esposo e ainda assim continuar trabalhando no Estado e recebendo a sua remuneração normal. No caso concreto, não há nenhum impedimento à acumulação das 3 rendas, sem problema algum, pode continuar. O benefício menor será reduzido? Sim. Será reduzido em quanto? Bom, aí depende o valor do benefício menor. Se esse benefício menor for de um salário mínimo, não tem redução alguma.
Se ele for superior a 1 salário mínimo até 2 salários mínimos, tem redução de 20%. E assim sucessivamente. Nós temos uma tabela que foi introduzida pela Emenda Constitucional 103, então estabelece uma redução. Mas, no caso concreto, precisa se avaliar, porque o que é importante as pessoas terem em mente é o seguinte: primeiro, é possível receber os dois benefícios, ponto. Depois, vai haver uma redução, mas a redução ela não é significativa a ponto de valer a pena a pessoa abrir mão do benefício, de requerer a pensão. O que pode acontecer muitas vezes é quando a pessoa recebe uma aposentadoria ou duas aposentadorias, ela pode receber dela duas aposentadorias, uma do INSS e uma do regime próprio, recebe duas. Aí vem a falecer o esposo, companheiro, companheira, vai buscar a pensão. Aí ela vai ficar com 3 benefícios. Aí, o que acontece? O maior deles vai ser pago no valor integral e os outros 2 vão sofrer redução. Aí sim, aí tem que abrir o olho, porque muitas vezes a redução não vale a pena ficar com os 3, uma vez que a redução passa a ser a tal ponto que torna inviável requerer a pensão. Mas aí é caso a caso. E essa discussão eu não vou me estender, porque a gente está querendo muito discutir essa questão na via judicial, porque isso não é crível que aconteça. Mas em linhas gerais é isso. A redução é muito pequena no valor do benefício menor. Ainda sobre esse assunto, rapidinho. Se ela fosse servidora federal, recebesse pensão por morte do falecido marido, funcionário federal, haveria alguma diferença nessa regra? Não, absolutamente nenhuma. Nenhuma. Perfeito. Doutor Gustavo, senhor Cassiano, minha filha foi aposentada por invalidez. A filha do senhor Cassiano foi aposentada por invalidez. Tem uma doença neurológica degenerativa que está fazendo com que ela perca os movimentos dos braços e das pernas. Eu e minha mulher precisamos trabalhar e a nossa filha está em estágio da doença que precisa de cuidados permanentes. Ela tem como conseguir alguma ajuda do INSS? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para ela receber um pouco mais do que ela ganha, para podermos pagar alguém que cuide dela? Sim. Todo cidadão que é aposentado por invalidez junto ao INSS tem direito de receber um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria, desde que comprove que necessita do auxílio permanente de terceira pessoa. Inclusive, esse pagamento ele pode ser retroativo. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é aposentada por invalidez. Ela já necessitava do auxílio de outrem, mas no momento da concessão da aposentadoria, o INSS não pagou o acréscimo de 25%. Essa pessoa pode buscar retroativamente, aos últimos 5 anos no máximo, né? Pode buscar retroativamente esse valor. Se essa pessoa for incapaz do ponto de vista civil, pode inclusive buscar além dos 5 anos. Mas, respondendo objetivamente à pergunta, a resposta é afirmativa. Sim, o senhor deve comprovar junto ao INSS que a sua filha está necessitando do auxílio de terceiros, e aí ela terá o acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria dela. E ela, em caso de óbito dele, talvez tenha direito à pensão por morte também. Ah, sem dúvida alguma. Essa filha, né, é a filha do seu Cassiano. Caso venha acontecer alguma coisa com o próprio seu Cassiano, com a mãe, com a esposa dele, com a mãe da menina, ela é dependente previdenciário, de modo que ela terá direito de requerer a pensão por morte, caso isso venha acontecer no seio da sua família. Perfeito. Doutora Gustavo, agora a senhora Fernanda. A minha sogra está encostada no INSS. Meu sogro recebe aposentadoria por tempo de contribuição. A sogra está encostada em auxílio-doença. O sogro recebe aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, mora com eles um filho que também é aposentado por invalidez. A dúvida neste caso é, se ela vier a falecer, este auxílio-doença passa a ser transformado em pensão por morte? Quem recebe? Somente o marido ou o filho também tem direito? Bom, se ela falecer, tanto o filho quanto o marido terão direito à pensão por morte. Então, se a senhora falecer, e essa é a pergunta, né, de quem está recebendo um auxílio-doença, o auxílio-doença faz com que o segurado fique vinculado ao INSS. É como se estivesse pagando contribuição previdenciária. E durante esse período ele é protegido e os seus dependentes também. Então, se houver o óbito, no caso da pergunta, tanto o filho que é incapaz quanto o marido
terão direito à pensão por morte. Ela vai ser dividida, a pensão por morte 50% para um e 50% para outro. Muito bem. Doutor Gustavo, senhor Antônio, fiquei 5 anos sem pagar o INSS. Nunca tive carteira assinada. Estou com 63 anos e gostaria de me aposentar. Tenho como pagar de uma vez só os 5 anos e entrar com pedido de aposentadoria? É garantido o resultado? Essa palavra garantida é complicada, mas vamos lá. Primeiro, se o senhor tem 63 anos, o senhor não tem a idade mínima necessária para a aposentadoria. A aposentadoria por idade no INSS se dá aos 65 anos. Bom, no momento em que o senhor chegar aos 65 anos, o senhor poderá se aposentar desde que comprove que tem 15 anos de contribuição para o INSS. Há uma modalidade de aposentadoria chamada aposentadoria híbrida, que permite somar nesses 15 anos o tempo de uma atividade rural. Por exemplo, se o senhor trabalhou na atividade rural com seus pais, lá na sua juventude, o senhor pode trazer esse tempo para somar aos 15 anos. Bom, mas se esse não for o seu caso e o senhor tiver só contribuições urbanas, o senhor precisa ter 15 anos de contribuições em dia. Então não adianta recolher em atraso, pagar em atraso esses 5 anos. Nós precisamos de 15 anos de contribuições em dia, contribuições pagas em dia. Só é possível computar para essa modalidade de aposentadoria o recolhimento que se dá em atraso quando a pessoa não perdeu ainda a vinculação com o INSS. Bem rapidinho explicando isso. Eu sou advogado, eu pago como contribuinte individual. Se eu passar 6 meses sem pagar, eu não perdi minha vinculação com o INSS ainda. Então eu posso recolher em atraso esses 6 meses e eu vou contar esses 6 meses para fins de carência, que são aqueles 15 anos de contribuição que são necessários. Agora, no seu caso específico, o senhor fala que ficou 5 anos sem pagar. Acredito que nesses 5 anos o senhor tenha perdido seu vínculo com o INSS. E aí não adianta pagar em atraso. Eu sei que é complexo, mas eu queria que o senhor e a senhora que estão em casa, de tudo isso que eu falei, guardassem a seguinte informação. Hoje em dia, não dá para pagar em atraso, para indenizar contribuições previdenciárias, sem antes procurar um profissional habilitado que consiga lhe dar uma informação correta. Nós tivemos uma modificação muito grande na interpretação que o INSS está dando a essas contribuições em atraso. Então, por favor, não pague contribuições em atraso sem antes receber uma orientação adequada de um profissional habilitado para tanto. Sob pena de pagar, não se aposentar e não poder buscar de volta o valor desse pagamento em atraso. Nem buscar de volta. Nem buscar de volta. Por que nem buscar de volta? Porque quando se passam 5 anos, não é pagamento em atraso, é pagamento de indenização previdenciária. E o pagamento da indenização, ele não é um pagamento feito de maneira indevida, então ele não pode ser buscado de volta. Senhor Juliano, quem cursou escola técnica pode usar o tempo que estagiou como tempo para aposentadoria? Tempo de estágio, não. Tempo de escola técnica, sim. Por exemplo, o cidadão estudou num colégio agrícola, escola técnica federal, estadual, que havia, não sei se existem muitas ainda, mas claro que ainda nós temos essas escolas. O tempo de aluno-aprendiz pode ser computado para fins de aposentadoria, desde que seja comprovada uma remuneração, ainda que indireta. E isso era muito comum. Em escolas técnicas, os alunos geralmente eram internos, eles estudavam nessa escola técnica, eles produziam ali nessas escolas técnicas, eles produziam, a produção era comercializada a terceiros e essa renda, ela retornava para a escola e era aplicada, inclusive, em favor dos próprios alunos. Se for comprovada essa situação, o tempo de escola técnica pode ser computado para fins de aposentadoria, tanto no regime geral quanto no regime próprio de previdência. Temos 1 minuto, doutor Gustavo. Vamos tentar mais uma aqui, né? Vamos lá. Alessandra, estou para me aposentar e ao consultar o CNIS não aparecem as contribuições de 2 anos de uma empresa onde trabalhei e que trocou de nome.
Não consta nada neste novo nome. O que faço? Sem esses 2 anos, não conseguirei me aposentar, pois não completarei as contribuições necessárias. De forma bem objetiva, se este vínculo de emprego está anotado na sua carteira de trabalho, o INSS pode até negar o cômputo, porque não tem contribuições, mas judicialmente a senhora consegue resolver, porque a obrigação de pagar, de contribuir, de reter, era do empregador e não do empregado. Então, se o INSS não computar o período que está na carteira de trabalho, procure um advogado da sua confiança e ingresse com uma ação judicial que a senhora vai conseguir fazer com que o período seja computado. Doutor Gustavo, muito obrigado pela participação, pelas contribuições. Para você que está em casa, até o próximo programa.